Sabe aquela sensação de que com o tempo o nosso corpo vai mudando? E muitas vezes de um jeito que a balança nem mostra direito? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás de uma das mudanças mais importantes que acontecem com a idade: a perda de massa muscular. Então, vamos começar com a pergunta que muita gente se faz. É um paradoxo, né? Os números na balança continuam lá iguaizinhos, mas parece que as tarefas do dia a dia, aquelas que antes eram fáceis, de repente exigem um esforço extra. Qual é a lógica disso? A resposta está numa troca silenciosa que acontece dentro do nosso corpo. Conforme a gente envelhece, a nossa composição corporal muda. A massa muscular, que é mais densa, mais compacta, começa a diminuir. E no lugar dela, o corpo vai colocando gordura, que ocupa mais espaço, pesando menos. É exatamente por isso que a força pode ir embora, mesmo que o peso total não mude. E essa transformação toda tem um nome científico, viu? Vamos agora entender direitinho o que é esse processo e qual a ciência por trás dele. O termo é sarcopenia. Guarde bem esse nome. É basicamente a perda progressiva de massa e de força muscular que acontece como parte do processo de envelhecimento. E olha, não é só uma questão de aparência, não. É sobre funcionalidade, sobre vitalidade. Esse gráfico aqui é genial. Ele mostra a trajetória da nossa massa muscular ao longo da vida. Dá para ver direitinho. Tem um período de crescimento, a gente chega num pico e depois começa um declínio gradual. O grande objetivo na vida adulta, então, não é nem tanto ganhar mais, mas sim frear essa perda o máximo possível. E quando que acontece esse pico? Bom, para a maioria das pessoas é por volta dos 25 anos. É o auge da nossa força e massa muscular. E é a partir daí que a jornada para manter tudo isso realmente começa. No começo, esse declínio é bem sutil, mas ele vai se acumulando. Ao chegar nos 50 anos, uma pessoa pode ter perdido mais ou menos 10% daquela massa muscular do auge. É um processo lento, mas que com o tempo tem consequências bem importantes. Agora, aqui vem um ponto fundamental. A sarcopenia não é um problema isolado, de jeito nenhum. Ela acaba disparando uma cascata de outros problemas de saúde, criando um verdadeiro efeito dominó. O mais interessante desse esquema é como ele conecta os pontos. O envelhecimento leva à perda muscular, a tal da sarcopenia. Mas olha só, ele também leva à perda óssea e ao ganho de gordura. E o pior é que essas três coisas se retroalimentam, levando a um quadro bem perigoso. E as consequências disso na vida real são bem sérias. A gente está falando de um risco bem maior de fraturas, porque os ossos e músculos estão mais frágeis, uma dificuldade maior para fazer as tarefas do dia a dia, maior chance de desenvolver outras doenças e até um impacto direto no nosso metabolismo, o que pode levar à resistência à insulina. Mas olha só que curioso. Essa perda muscular não acontece por igual no corpo todo. Alguns músculos sofrem bem mais do que outros. É uma reviravolta bem fascinante. Vamos mergulhar um pouco nesses dados. Dá uma olhada na variação que esse gráfico mostra. As barras que descem mais, como os dos psoas, lá no tronco, e do quadríceps, na coxa, mostram as maiores perdas de músculo por ano. Já outras barras são bem menores, indicando que músculos como os adutores do quadril e os da panturrilha se mantêm bem melhor. E para deixar isso bem claro, vamos comparar dois casos. O músculo psoas, lá no tronco, pode perder quase 30% do seu tamanho ao longo de 50 anos. Agora, compara com os adutores do quadril, que perdem menos da metade disso, uns 13%. Isso mostra como esse declínio é super específico para cada músculo. E essa perda também não acontece do mesmo jeito para todo mundo. O padrão entre homens e mulheres é diferente. Para os homens, a tendência é ser um declínio mais estável, mais gradual. Já para as mulheres, essa perda pode acelerar bastante depois da menopausa, principalmente por causa das mudanças hormonais dessa fase. Diante de tudo isso, fica a pergunta: então estamos fadados a esse declínio? A resposta, felizmente, é um sonoro não. Existe uma ferramenta incrivelmente poderosa para a gente lutar contra esse processo. Essa citação da pesquisa resume tudo perfeitamente. A ciência é muito clara. O exercício físico é a nossa principal arma contra o envelhecimento muscular. Não se trata de parar o tempo, mas sim de desacelerar e diminuir os efeitos dele. E os benefícios são enormes. O exercício não só aumenta a massa muscular, mas também melhora a qualidade desse músculo, segura a perda de força, ajuda a combater a resistência à insulina, melhora a saúde das nossas mitocôndrias, que são as usinas de energia das células, e, o mais importante de tudo, melhora a nossa capacidade de viver de forma independente e com qualidade. Então, toda essa análise nos deixa com uma reflexão final. A idade cronológica, aquela que está no nosso documento, é inevitável,
mas o que a pesquisa sugere é que a gente tem uma influência muito grande sobre a nossa idade biológica. As nossas escolhas, principalmente em relação à atividade física, podem redesenhar completamente a trajetória do envelhecimento do corpo. A questão, no fim, não é quantos anos se tem, mas quão bem se está envelhecendo.